O que a polêmica recente envolvendo a gestão da CBF nos ensina sobre gerenciamento de crises? Olá para você que tem espírito invencível. Eu sou o Carlos Felipe, idealizador da Invictus Escola de Marketing Esportivo, e nesse vídeo nós vamos nos aprofundar sobre gerenciamento de crises no mundo do esporte, tendo como base este caso que tem sido gerado vários comentários aí essa semana. Antes de começar esse vídeo, gostaria de convidar você para baixar os nossos e-books sobre branding no esporte, direito desportivo e também o e-book Por que o marketing esportivo é o marketing do futuro, cujos links estarão na descrição desse vídeo para você baixar nossos e-books gratuitos. Bom, o mundo esportivo tem acompanhado a grande crise que se abateu sobre a CBF em virtude do aceite do Brasil em sediar a tão malfadada Copa América em plena pandemia, com posição, pelo menos inicial, contrária de jogadores da maior parte da opinião pública, inclusive nós da Invictus somos contra, tá? A situação se agravou com denúncias de assédio por uma funcionária da CBF que levaram ao afastamento do presidente. Esse episódio tem todos os componentes de uma crise, que é o assunto desse vídeo. Mas, começando, o que é uma crise? Todos os dias os indivíduos, as empresas, corporações enfrentam uma série de problemas de natureza operacional, pessoal, financeira, administrativa, com fornecedores, consumidores, etc. Mas isso faz parte do dia a dia da atividade. Mas com a crise é diferente. Tudo parece normal até que um dia surge um acontecimento forte com capacidade de atingir a reputação e até mesmo a continuidade de uma empresa ou uma organização. Então a crise é uma ruptura com a normalidade, um fato negativo que pode gerar uma extensa cobertura de mídia e também com grande e rápido engajamento das mídias sociais. Para o pesquisador chamado Bernstein, crise é qualquer situação que ameaça ou pode ameaçar a integridade das pessoas ou propriedades, seriamente interromper um negócio, arranhar reputações ou impactar negativamente o valor de mercado. Então, tudo isso, esse momento que nós estamos vivendo com a CBF, tem esses contingentes. Um dos mais renomados especialistas do assunto, o João José Forni, ensina que a falta de gestão de riscos é, vamos dizer assim, a antessala da crise. Ao contrário do senso comum, são poucas as crises que decorrem de eventos surpreendentes ou inesperados. O chamado efeito surpresa, que é mais comum de acontecer em casos de fenômenos e desastres naturais, como a gente vem acompanhando por aí. Toda crise tem um ciclo. Ela nasce, se desenvolve e termina. No nascimento, a crise pode ser imprevista e controlável. Já o desastre natural, por exemplo, ele pode até ser previsto, mas difícil de você controlar. A segunda fase é o desenrolar da crise, que exige reação imediata, liderança, comando e proatividade. Essa é a fase em que a crise pode ter desdobramentos, se agravar ou arrefecer. Veja que no caso da CBF, passamos por todos esses estágios, esses 3 estágios. Em alguns dias, talvez 5 ou 6 dias, passamos por praticamente todos eles. A última é o fim, ou pós-crise. Essa é a hora de refletir e registrar os aprendizados com a crise, que por vezes é demorada, mas muito importante. Nesse momento você avalia suas responsabilidades, aplica-se penalidades, mudanças, se for o caso, e traça de estratégias futuras e se conserta o que deu errado. Isso evita a repetição de novas crises. Este, pessoal, é um aspecto muito importante e infelizmente são raras instituições, empresas e organizações que possuem atualmente um atuante comitê de gerenciamento de crises e que prezam por aprender com as crises, criando relatórios de lições aprendidas e aperfeiçoando suas políticas e normas internas com esse aprendizado. Importante, no mundo de hoje, e aqui está o esporte incluído, não basta tentar resolver a crise apenas pelo problema daquela operação específica. É muito importante saber lidar com a crise sob a ótica da percepção das pessoas, da versão da opinião sobre os acontecimentos que estão sendo desenrolados ali. E nesse momento, se a ação da empresa for reativa, tentando esconder, mentir, omitir, a reação do público e dos consumidores ao descobrir isso pode ser implacável e poderá afetar decisivamente a reputação daquela organização. O que é correto? Esclarecer, corrigir, reparar o problema de forma proativa.
Bom, e como é que surgiu o conceito de gerenciamento de crises? Segundo o Forni, foram os eventos negativos em grandes corporações na década de 1970, 1980 que estimularam o surgimento dos estudos sobre gerenciamento de crises. Ocorreram problemas, desastres naturais ou erros em empresas multinacionais do ramo de siderurgia, petróleo, aviação, bebidas, entre outras, que foram motivo de criar o conceito de gerenciamento de crises, como eu acabei de falar. E porque as empresas executivas continuam cometendo erros e acabam se metendo em crises, como a gente está vendo agora? Primeiramente, por um desconforto, pela noção negativa da palavra crise no ambiente empresarial. E, em segundo lugar, por erros cujas fontes maiores são ganância, autossuficiência, mão de obra despreparada, fraudes, comportamentos inadequados ou incompetência dos executivos, avaliações mal feitas ou falta de transparência. Ao contrário do senso comum, são poucas as crises que decorrem de eventos surpreendentes ou inesperados, Mas há uma controvérsia que até esses eventos podem ser evitados. Na verdade, as empresas, ao buscar o máximo lucro, não podem subestimar investimentos em treinamento, segurança, riscos e também planejamento de crises. Resumindo nosso vídeo até aqui, a crise é uma ruptura com a normalidade, indicando uma ameaça ao negócio, que é muito importante. Acontecimentos negativos e emergências por si só não representam de imediato uma crise, mas a forma como você vai administrá-los pode fazer com que se transformem em uma crise. Esse fato é muito importante, hein? A crise tem potencial de afetar a organização inteira, desperdiçando as energias que podem afetar o negócio e a geração de lucro da sua organização. Como é que são os grupos de crise na mídia, Os principais assuntos são danos à reputação, a marcas ou produtos, uma percepção de má gestão ou de comportamento inadequado dos executivos, é um prato cheio para a imprensa, e problemas causados por grupos de interesse ou ativistas dentro da própria organização. Bom, a maioria das crises expostas pela mídia são decorrentes de problemas de gestão ou relacionados a empregados daquela entidade, organização ou empresa. Dados de uma pesquisa de 2012 apontam que 16% das crises ocorrem por crimes de colarinho branco, 15% advém de má gestão, 11% de violência no trabalho, olha só esse indicador, 8% ocorrem por acidentes, por morte, por falha humana, 8% advindo de empresas que quebram e acabam falindo, 8% por disputa trabalhista e 6% ocasionados por danos financeiros. Na questão de previsibilidade, só 39% das crises ocorreram de surpresa e 61% ocorreram porque riscos e sinais claros foram negligenciados pela alta gestão das organizações. Olha que dado interessante. E como é que é o papel da imprensa? Geralmente a imprensa agrava as crises, que pode até começar com uma nota publicada em jornal, que mal explicado pode gerar uma matéria na capa de um jornal, no veículo, por exemplo. Atualmente, com as redes sociais, blogs, o jornalismo online, celular, divulgar notícias não é mais exclusividade dos meios de comunicação. Todos nós podemos fazer isso, então, mais cuidado ainda. E quais são os tipos de crise mais comuns que você pode enfrentar? Primeiro, algo a ver com o direito do consumidor, como desrespeito a esses direitos, mau atendimento, falha no atendimento, contaminação de produtos, ações ligadas à ética empresarial, como o uso do trabalho escravo infantil, processo inadequado, fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro, vazamento de informações, pirataria. Com relação ao meio ambiente, como acidentes ambientais, industriais, ativistas, rompimentos de barragens, relações trabalhistas, como acidente de trabalho, greves, programas de demissão. Um outro aspecto são as catástrofes naturais, como chuva, de granizo, enchente, tornado, tsunamis, que não tem nada a ver com o Brasil, mas pode acontecer em outros lugares do mundo. Ações ligadas à segurança pública, violência da polícia, por exemplo, em estádios de futebol, pode gerar uma crise, Também relativas ao poder público, crise no judiciário, morosidade no processo legislativo, impunidade, corrupção. Um outro segmento que gera muita crise são danos patrimoniais, causados por incêndios, atos de vandalismo, ou desastres naturais. Um outro grupo grande é ligado a contenciosos jurídicos, como os processos legais contra a entidade, possibilidade de concordata e de falência.
Um que tem crescido muito, né, com o mundo que a gente tem vivido hoje digital, a tecnologia, invasão de sites por hackers, queda de sistema, vazamento de dados, né, tem acontecido muito no Brasil. Crises de gestão são comuns, como perda de executivo-chefe da organização, sucessão, disputa política, né, por herdeiros ou pela própria sucessão em si, e também o ambiente político, com disputas eleitorais, o uso da máquina daquela organização para disputa de cargos, algo que a gente vê muito em organizações esportivas. Bom, no caso desse episódio, até a gravação desse vídeo, a situação estava mais controlada, com a decisão de afastamento do presidente da CBF e a abertura de um processo da comissão de ética da entidade, que acabou abaixando a fervura nesse quesito. Já na questão da conduta dos jogadores, que pareciam revoltados, né, com a realização do evento e se aguardava um movimento mais forte de combate à realização da Copa América ou de crítica, né, o tão aguardado manifesto que seria divulgado após a vitória contra o Paraguai, né, ocorreu sem nenhuma menção mais direta à situação anormal que a gente vive com essa pandemia. Mostra que os atletas brasileiros pareciam mesmo estar muito mais preocupados com o próprio descanso e menos com a crise que estamos vivendo. Perderam, assim, uma oportunidade única de entrar para a história na nossa visão. É isso, meu amigo, minha amiga. Eu espero que você tenha gostado. Aproveito para pedir o seu like, para curtir o nosso perfil e habilitar as notificações para que você seja informado sempre que fizermos aqui na Invictus um vídeo novo. Agradeça a todos os seus deuses pela sua alma indomável. Você é o capitão do seu destino, você é o senhor da sua alma. Um grande abraço e até a próxima.